Cachorro. Vai aproveitar dos caras. Conta até 10 aí pra nós. Todo mundo contando. Cuidado com o que você fala, porque 6, 7, 8, 9, 10. tudo vira coisa lá. 10, 9, 8. Vai, Raul. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele conta e vai passando. Vai, Rafa. Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá brincando ali, né? Não, Léo, pelo menos Meu semblante, deixa eu fechar aqui. Não, tá bom. Mas, Léo, eu quero ver aqui. Já foi. 10, 9, 8. Já foi. Gostei disso aí, cara. Come on, boys. Oh, let's go, my friend. 3, 2, 1. Palminha. Fala galera, Cristã Profissa ligada no canal. Hoje temos novidades, temos surpresas, temos um posicionamento diferente aqui, né? Exatamente, gente, isso aí. Em primeiro lugar, agradecer vocês que estão inscritos no canal, que estão curtindo, compartilhando, comentando. Pedimos a ajuda de todos vocês aí para continuar divulgando, encaminhando para mamãe, papai, vovó, tio, amigos, para que todos, né, recebam aí a mensagem de Deus, a palavra do Senhor, que esse é o objetivo do nosso canal. Fazer com que todos cresçam, com que todos floresçam e que isso, né, seja transmitido de um por um, até atingir grandes multidões. Amém? Léo, como você está? Eu estou muito bem, Fer. Prazer, hein? O Fer hoje apresentando aí, ó, dando esse pontapé inicial aí. Tenho certeza que hoje vai ser um episódio muito bacana também, né? Abençoado, uma pessoa maravilhosa que está aqui conosco, né? Deu trabalho. Você já está lendo aí no rodapé, mas a gente vai fazer um suspensezinho aqui. Cega. Rafael, boa noite, Rafael. Boa noite. Tudo bem? A gente tá falando boa noite, bem, né? Mas os nossos ouvintes estão ouvindo a qualquer momento desse dia, dessa madrugada, né? Glória dessa a Deus. tarde. Tô offline hoje, hein? Tá offline hoje, hein? Tô offline hoje lá. Vocês vão ver o chapéu que o Rafael tá usando. Que Rapaz, isso? Lembrei do Godines do Achei Chaves. que você falou do maquinista, do trem. Hoje o Léo tá inspirado. Tá inspirado. Ele tá Lima Nova. Faz tempo que a gente não tá junto aqui, né? Verdade, cara. Tá sentindo falta. Tá já, sentindo né? falta já. Mas vai dar tudo certo. Vai, com Amém. certeza. Isso Amém. aí. Então, sem mais delongas, Vamos lá. sem mais rodeios, nosso mega cristão profissa, mega cega, Mega cega. Mega céu, olha, nosso querido Zangief. Olha só, rapaz. Não sabia disso, não. É verdade. Eu ia falar. O Fer faz jiu-jitsu, né? Então, Cara, tá tranquilo. segura aí o Como homem. eu sou o cara que fala. Irmãozão, seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo, na nossa mesa, né, que esse episódio tenha o derramar mais uma vez do Espírito Santo. Amém. E através da sua vida, né, a história mais uma vez seja contada. Amém. E que muitas pessoas possam beber dessa fonte, Amém. que com certeza é uma fonte aí riquíssima. Amém. Tá bom? Amém. Deus. Amém. Para que a gente possa, né, abrir esse bate-papo, a gente gostaria que você se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece, né, um pouquinho quem é o Mike, ou vida profissional, o que você faz, início da vida cristã, então um briefing aí. Um briefing. Os caras hoje estão todos afiados, Rafa. Os caras estão... Eu tô treinando, cara. Pois Você vai é, ser tá meu bem- professor, hein? Bem treinados os caras. Bom, prazer em estar com todos vocês. Amém. Obrigado. Assim, quando
vocês começaram. Ninguém sabe disso, mas eu acompanho vocês desde o início mesmo. Bom, legal. Com orações, intercessões, porque na verdade a gente sabe que tudo aquilo que a gente se propõe a fazer para Deus, a gente tem um levante, né, que acaba tentando nos atrapalhar, né? Sim. E simplesmente, se a gente não tiver coberto de oração, a gente não consegue prosperar em nada, né? Paulo fala que se nós somos seres espirituais, vivamos como tal, né? Mas a gente precisa, o incrível é encaixar as duas coisas. Se somos espirituais, vivendo no natural. Sim. Então, né? Bom, galera, Michael Zangief Lourenço. Michael Henrique Lourenço. Já pegou, né? Casado com Maiana de Oliveira Deia Lourenço. Louco, hein? E filhos Miguel Henrique de Oliveira Deia Lourenço, Eloá de Oliveira Deia Lourenço, né? Um casalzinho abençoado. Isso aí, né? Estamos juntos aí, falando um pouquinho da parte pessoal, e lógico que a gente vai entrar no espiritual, porque não tem como dividir as coisas, né? Sim, A nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Então, o que vocês vão me ouvir falar é o lado pessoal, mas voltado muito mais ao espiritual, né? Claro. Conheci minha esposa aproximadamente, não pode errar a data, né? Porque se errar, Ixi, se errar, o bem, bicho pensa pega, bem. hein? Deus do céu, Tá bicho, enrolado. meu Deus do céu, né? Tem um momento Quer love mandar, songs quiser depois. mandar um beijo, um exatamente. abraço. Se quiser mandar já, fica à 11 vontade. anos, né? 11 anos juntos. Olha. Né? Já somos desde 2012. Aí, amor, depois você vai assistir. Quando nós nos conhecemos foi 4 de junho de 2012. Ô, louco. Nos encontramos pela primeira vez 6 de junho de 2012. Olha só. E a primeira conversa foi via Hotmail, hein? Rapaz, Hotmail. olha. Que coisa linda, hein? Otiminho. Hotmail. Hotmail, canal Mas do... se a gente parar pra pensar, não faz tanto tempo assim, né? Porque 2012... Não faz. Evoluiu muito rápido nas Hoje nós coisas. estamos né? falando do quê? Nós estamos falando de Instagram. Hoje a gente nem lembra de Orkut mais. Sim, né, essas eu coisas, lembro né? sim. Se a gente está lembrando Vaga de memória. Vaga memória. memória. Lembra como um pouquinho do... como fala o nosso querido pastor Carlos, isso reflete na idade. É, com certeza. Revela na cidade. Sempre o caminhão Quem tocava que buzina no começo. igual a gente falou aqui agora, né? Quem lembra do Godines? Quem lembra do Então, Zangief? Pois Olha é, só. Né? pois é. Tem gente que tem dificuldade de lembrar desses Quem é o personagens. Zangief, né? Zangief. Acho que a galera que Zangief. vai estar assistindo esse podcast Não era mais quem novo. é Zangief? Os caras vão dar um Google lá, um Google, galera, fica hashtag, como fala um grande amigo, né? Ele não sabe que é meu amigo, mas ok, né? Hashtag fica a dica, Google. Vai passar correndo na edição. Vai lá. Então, assim, somos casados aí desde 2013, né? Nós casamos em 2013 e de lá para cá temos vivido uma vida como todo casal vive, né? Seus altos e baixos, né? Não adianta a gente querer falar que a gente é sempre alto, que não é sempre alto. Sim. Temos as nossas discussões, os nossos entreveros, mas maior é o amor que reflete entre nós. Então, amorzão, Ó, te amo, viu? O Zangief apaixonado. Te amo é demais. diferente, né? Sensacional. É o Zangief transformado por Cristo. Sim. É cristão profissional. Zangief convertido. Nunca foi verdade, nunca foi tão fato na minha vida aquele ditado que fala assim, por trás de todo homem, não é todo grande homem, por trás de todo homem existe uma grande mulher. Né? Então, não é enchendo a bola, não estou precisando de nada, não quero pix, não quero nada disso. Fica bem claro. Fica bem claro, é simplesmente relatar, passamos assim por dificuldades, mas hoje estamos muito bem, graças a Deus. Muito bom. Então, esse é um pouquinho da família, depois se tiver maiores perguntas a gente Sim. pensa se a gente vai responder, tá? Oh, Bom, esse é um pouquinho do lado família. Né? Agora falando um pouquinho do lado profissa, né? Do lado como o canal sugere. Né? Do lado profissa eu mexo com informática, né? Sou um profissional de informática há aproximadamente, não assustem, tá, gente? 33 anos de idade. rapaz, quantos anos você tem?
46. 46? 46. Eu comecei com informática com 12 para 13 anos. Isso. Meu primeiro curso foi na Microcamp. Uhum. Na época, a planilha eletrônica hoje é Excel. Sim. Na época era Lotus 1, 2, 3. Nossa. The Base. Minha vez. Tinha o Basic na vida. O Basic era uma linguagem de programação muito boa, onde nós desenvolvíamos altos macros da vida, o que a gente chama, o que a gente faz hoje muito nas planilhas do C, SUM, Soma, essas coisas assim, era tudo feito por trás, né? Era uma programação bem rígida, então assim, não era qualquer um que conseguia fazer a situação, não. Então, Sim. e o incrível é que assim, só voltando um passo atrás, né? Esse curso foi patrocinado pelo meu pai e com certeza ele vai assistir isso depois também. Minha profissão não era para ter sido informática, né? Não queria ser técnico de informática, profissional de informática, analista de sistemas, não queria ser nada disso. Eu queria ser jogador de futebol como primeira opção, depois piloto de avião como segunda opção e médico como terceira opção. Nenhuma delas meu pai aceitou, né? Por quê? Porque, como eu falei, desde o início, nossa conversa vai ser direcionada ao lado social, mas voltando ao lado espiritual também. Meu pai tinha uma visão muito grande, ele tem uma visão muito grande em relação a todas as coisas, né? E aí, quando eu falei das 3 profissões, ele falou que não, e eu falei, bom, então tá, como eu tinha aprendido que na base da cinta, do Chico Doce, eu aprendi bastante a respeitá-lo, né? Contei essa história pro Miguel sobre o Chico Doce, depois a gente fala sobre isso. Ele entendeu e captou a mensagem, né? Então quando eu falo Chico Doce para eles já sabem o que eu vou falar. Tá sabendo, já tá sabendo o que vai rolar, né? Virei pro meu pai e falei assim, então tá bom, eu aguardo suas orientações, né? E aí um belo dia ele chegou, a gente estava passando na cidade, em frente a uma loja de informática, e ele apontou exatamente, eu quero que você faça aquilo lá. E apontou para um computador, né? Aí o computador, eu falei assim, mas o senhor quer que eu monte computador? Né? Ele falou, não, eu quero que você faça o que está dentro do computador. As placas, os circuitos e tal. Não, o que aparece na tela ali, os programas, né? E prestei atenção naquilo e falei, bom, tá bom, mas eu preciso entender como é e tal, né? Aí foi onde surgiu o primeiro curso na Microcamp, né? E o curso era para durar 6 meses. Durou 1 ano e 3 meses. 13 meses, né? Eu olhei bem para ele e falei, pai, me perdoa, mas não vou fazer isso. Né? Não vou, é uma coisa bem desgastante, é uma coisa bem... Não, você vai. E como Efésios 6 diz pra gente honrar, obedecer, eu falei, ok, então vamos lá, vamos ao ensejo, né? E posso falar assim, fiz técnico de processamento de dados, primeira prova, fundamentos de processamento de dados, professor José Roberto, transforme, primeiros 2 exercícios, transforme o número abaixo em hexadecimal e a resposta do hexadecimal e depois o segundo exercício como binário. Ou seja, se você errasse o primeiro, você fazia o segundo. Cheguei em casa e falei, não quero mais. Bom, enfim, só resumindo a história, hoje eu só tenho a agradecê-lo porque assim, me tornei aquilo que o Senhor colocou na vida dele e ele repassou para mim. E da mesma forma eu acredito que nós temos essa incumbência com os nossos filhos, né? De prestar atenção no que eles fazem hoje quando pequenos, para chegar amanhã a gente poder direcioná-los exatamente, porque a visão da águia, ela não só reflete para si só, mas para os filhos também. A visão da águia, ela é ampla para que ela viva e passe um legado para frente, né? Tanto é que quando ela está ensinando seus filhinhos a voarem, não sei se vocês conhecem a história da águia ou não, mas ela pega os filhotes, coloca em cima das asas, vai no mais alto e de repente sai debaixo deles e deixa caindo. Mas com direcionamento. Sim. Condicionamento. Isso é importante. Então assim, a Bíblia fala para a gente deixar um legado. Salmos diz isso, Deuteronômio diz isso, para a gente inculcar
na cabeça das crianças. Sim. Então, o que está faltando hoje para as pessoas é exatamente o que? Nós sermos pais verdadeiros, né? Sim. Sermos pais que direciona, que orienta, né, que saiba, né? Só um exemplo, Miguel sempre gostou de instrumento musical, sempre. Toda criança gosta de instrumento musical, toda criança, mas aptidão mesmo para ter, nem todas têm, para tocar, né? E então, falei assim, vou colocá-lo em aulas de inicialização musical, para entender o contexto, para ver se vai ser bom apenas para ele desenvolver, ou se ele tem aptidão para isso. Sim. O incrível foi assim, que ele não estuda, ele não pega nas partituras, e chega na aula do teclado lá, ele lembra de todas as coisas e sai tocando. Olha. Entendeu? Então, assim, o nosso dever, o meu dever, o seu dever, Ralf, o seu dever, Fernando, todo mundo sabe disso, é estarmos atentos, porque eles são nossas heranças. Então, assim, o que nós queremos? A bênção sobre 1000 gerações ou a maldição até a 3ª e 4ª geração? Eu acho que muitas vezes a gente tem que parar para pensar, né? Eu falei, poxa, 1000 gerações sendo abençoadas e 4 gerações sendo amaldiçoadas. Eu acho que a conta é muito mais pro bem do que pro mal, né? Sim. Então, assim, e aí, voltando só um pouquinho, dei uma volta extensa só para dar um exemplo, né? Da questão dos filhos. Então, te agradeço bastante, meu pai, por tudo aquilo que o senhor fez, que o senhor continua fazendo, pelas orientações, porque assim, isso refletiu no profissional que eu sou. E ao longo da carreira eu fui fazendo especializações, eu fui fazendo cursos e tal, não para assim, vai descer, mas e percebi, né, que aquela visão que meu pai teve em relação a eu ser o profissional de informática, casava com aquilo que eu não queria ser. O incrível, era incrível, né? Porque assim, as facilidades, a aptidão que você tem, e é o que eu estava falando para os nossos filhos, que a gente precisa observar que os nossos filhos tenham, é exatamente o que nós devemos entender e direcionar os nossos filhos nisso. Né? Então, assim, observo Miguel e Eloá exatamente assim, sei o que eles serão no reino de Deus, mas estou atentos para a profissão. Sim. Né? Por quê? Porque é o direcionamento, é o nosso direcionamento diante de Deus. Né? Então, recapitulando, Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, continua fazendo, né? Aquilo que o Senhor plantou, o Senhor colheu e está colhendo, continua colhendo hoje. É isso aí, show. E seu pai, voltando um pouquinho, né? Seu pai, ele já era cristão, você nasceu já no contexto cristão? Sim. Na verdade, assim, às vezes a gente brinca, né? Solta aquela frase assim, eu nasci dentro da igreja, né? Sim. Então, eu lembro exatamente das vigílias, onde eu dormia embaixo dos bancos da igreja. Você não nasceu aqui em Itatiba, né? Não, nasci em Jundiaí. Jundiaí. Sou jundiaense, foi uma das falhas que eu esqueci de apresentar. A gente vai inserindo aí. Agora, hoje eu sou um cidadão itatibense, né? Mas eu nasci, a minha cidade de origem foi Jundiaí, né? E sou jundiaense. E aí, voltando à pergunta, nós íamos numa igreja batista, né, lá no bairro dos Fernandes. E vigília começava... As vigílias começavam mais ou menos em torno de umas 18h30, 19 horas e até 5, 6 horas da manhã do outro dia. Né? Então, eram vigílias que eram vigílias. Sim. Né? Não era uma questão de começar às 9 horas da noite e terminar meia-noite. Né? Não. Mas isso a gente fala depois também sobre esse assunto. Né? Então, assim, eu me recordo exatamente desses tempos. Eu fecho os olhos e eu lembro exatamente disso, né? Que eu via o fundo das cadeiras, né? Eu fecho os olhos e eu vejo o fundo das cadeiras, umas cadeiras cinzas, né? Não sei nem se eles têm essas cadeiras, acho que não deve ter mais, deve ter guardado só para recordação na igreja lá, mas umas cadeiras cinzas, todas ligadas uma à outra, né? Onde você puxava a fileira, vinha a fileira inteira, né? Então, para a pessoa limpar, eu achava que era bastante difícil, eu acho que era bastante difícil, né? Então, assim, dormia, esse era um dos episódios que eu me lembrava, ou às vezes dormia no colo das tias, né? Que estavam lá, ou às vezes preparavam-se
nos cômodos das salinhas de escola dominical e escola bíblica, no fundo da igreja lá. Então, por isso nesse contexto. Então, sempre, pelo que eu me entendo por gente, exceto uma certa ocasião, uma certa periodicidade, eu fiquei fora dos caminhos do Senhor. Mas nunca me desviei, né? Então, assim, então, posso dizer que eu nasci, entre aspas, em berço esplêndido, né? Como fala a música, né? E com relação a tudo isso, né? Emprego, família, você, é lógico, né? Uma pergunta até clichê, mas você acredita que ter nascido, né, em berço evangélico, berço esplêndido, fez toda a diferença? Você também enfrentou situações onde isso teve turbulência? Como que foi um pouquinho dessa caminhada, né, juntando vida cristã, Michael crescendo, a igreja, né, antigamente era um pouco diferente da igreja de hoje, então trazer um pouquinho pra gente dessa contextualização da vida do Michael criança crescendo, né, dentro da igreja. Do Zangief Júnior, Do Zangief Zangief criança. Você falou que você não tinha essa barba. Não, né? Você não, é uma não. criança ainda, né? Mas assim, a questão da barba, Léo, eu comecei a deixar o bigode, cavanhaque e tal, de 13 para 14 anos. Cara. E acho que foram poucas as vezes que eu não tive... Mas já tinha barba com essa idade já? 13 anos já tinha, não Foi ter barba, né? com 33 anos, cara. Com Verdade. Falando pra você. Gente, eu vou morar mais. Ela tá querendo barba. Eu não tenho. o cara diz na igreja que ele era cabeludo. Não, cabelo tinha. Cabelo tinha. A gente luta, rapa um dia, no outro dia tá... Verdade. Então assim, mas assim, de 12 para 13 anos já começava a ter o rosto sujo, né? Já Sim. fechava, né? A barba mesmo, depois de muito raspar, né? Porque eu tinha... Se tem uma coisa na minha vida que eu sempre fui, por conta da personalidade, perseguidor das coisas, né? Então essa foi uma das coisas assim, cara, eu não consigo deixar... Se eu tenho um sonho na vida... eu vou até o fim. Se aquilo é para construir essa garrafa aqui, eu vou construir essa garrafa. Talvez não tão perfeita como alguém que faça um design e tal, um propósito, mas eu vou chegar lá. A gente vai chegar lá. Então, a barba tinha. Né? E aí, voltando à pergunta, né? Na verdade, assim, então, com 5 a 6 anos, eu já me entendia dentro do contexto cristão, mas não tinha percepção dos fatos que circunvizinhados, né? Quando queria E tava ali, né? Tava ao redor. Na circunvizinhança. Circunvizinhança. Essa é a palavra. Na comunidade. Mas assim, já tinha um contexto de testemunhos dentro da família, né? Em relação ao meu pai e minha mãe. Meu pai, ele foi para a igreja através de uma história, de um problema, de uma situação ruim que aconteceu. Minha mãe, ela falou de Deus para ele, do Senhor Jesus, da salvação, de aceitar a Cristo e tudo certinho para ele. Ele falou, não, imagina, eu vou me tornar crente, nunca. E um belo dia ele foi comprar um carro, foi atrás de um anúncio, o anúncio era fake. E ele se deparou numa situação onde tinha 2 caras maiores do que o Zangief, né, bem maiores, onde um deu uma gravata no pescoço dele. E naquela época o Senhor colocou no coração dele exatamente a frase assim, e agora? Ou você me clama, ou... né? E ele clamou a Deus, e o Senhor livrou, libertou, e daquele dia para frente, essa foi uma das histórias que ele conta, daquele dia para frente ele entregou sua vida para Jesus, e aí por isso assim, quando eu já nasci, eu já praticamente já estava em berço, como eu falei, em berço esplêndido, né? Mas assim, a minha mãe conta e a minha mãe relata que
isso não é para todas as pessoas que a gente comenta, que a gente conta, numa roda entre amigos é bom falar e para testemunhar outras pessoas também. E agora para o Brasil E todo, agora para o exterior. Não, só para Itatiba. Primeiro Primeiro para Itatiba, primeiro para Itatiba. Tá bom. E aí Itatiba fala para o mundo, pode ser? Exatamente, Então, Itatiba tá bom. compartilha. Então tá bom. A minha mãe tem uma história muito interessante, porque assim, eu tive uma irmã que nasceu e viveu 9 dias. Assim como eu, ela também era prematura. Né? Nasceu de 7 meses, se eu não me engano, se não me falha a memória. E os médicos tentaram manter ela dentro da barriga da minha mãe, mesmo depois de ter estourado a bolsa. Né? Isso não acontece, não se estourou, não tem o líquido, aquilo que faz, tem todo um ambiente propício para o nenê ficar. Sim. Né? Se você não tem, ele tem que sair de algum jeito. E aí eles tentaram mantê-la dentro da barriga da minha mãe e por isso teve problemas e veio a falecer. Sim. E quando a minha mãe ficou grávida da minha pessoa, aí ia acontecer a mesma coisa. E aconteceu a mesma coisa. A bolsa estourou e de 8 meses e os médicos iam tentar de novo segurar, fazer a mesma situação. Né? E aí por um milagre eu nasci. Né? Porque assim, um bebê de 8 meses é muito mais problemático, a ciência diz hoje que é muito mais problemático e suscetível a qualquer tipo de situação. Sim. Né? E aí falaram para o médico, né? E eu, por incrível que pareça, eu nasci no mesmo dia do aniversário do médico, né? Então, que fez o parto, né? Virou para o médico, as enfermeiras viraram para o médico e falaram assim, tem um prematuro nascendo lá. Aí ele esperava um prematuro, 3 quilos e pouquinho, 2 e pouquinho, alguns centímetros, 30 e poucos centímetros, 40 centímetros. Quando se deparou lá, tinha um bebê de 52 centímetros, Nossa. com 4,5 kg. Olha só. Né? Padrão. Pronto. Nasceu quase Ainda falando. bem que né? nasceu Ainda bem muito. que nasceu, né? Eu falo, minha mãe, Imagina segurar 9 meses. Já nasceu, eu Rapaz, brinco com a minha mãe até hoje. Falei, ainda bem que eu nasci antes, né? Então, Nossa, coitado. o pastor perguntou sobre forceps ontem, falou sobre forceps ontem. Quase, Precisou, né? quase. Ainda bem que foi cesárea, né? Não foi. Sim, sim. Então, assim, e aí o propósito, eu contei essa história porque assim, o propósito já começou antes. Né? E a minha mãe, durante a gestação, tanto é que ela já tinha se convertido, e ela mais ou menos fez um voto a Deus, né? Que se nascesse saudável, se nascesse, porque ela tinha um histórico de problemas, né? Nascesse saudável, era do Senhor. Porque tinham falado para ela sobre a história de Ana, Samuel, e ela dedicou, ela fez. Então, o milagre veio, o milagre aconteceu, e outras coisas mais poderiam ter acontecido durante a gestação, não aconteceu. Então foram milagres e milagres. Se a gente fosse contar aqui, a gente ia até 6 horas da manhã falando e não ia dar tempo, a gente ia pode ter que interromper. Mas assim, então de lá para cá teve uma situação onde começou-se a existir um derramar de Deus na minha vida, envolvendo todo o ambiente espiritual, todo o ambiente, né? E aí eu fui crescendo, então contei a história da vigília, né? E com 7 anos de idade, de 7 para 8 anos de idade, meu pai me deu uma Bíblia, uma tabela bíblica, falou, tô, leia. E com 7 anos de idade eu respondi para ele, falei, pai, mas eu já peguei o livro, eu sei a Bíblia, eu sei que é um livro bem difícil, bem complicado, né? Para se ler e tal, e ele respondeu assim para mim, eu lembro dessa frase até hoje, o Espírito Santo vai colocar dentro de você sabedoria para você entender no momento certo todas as coisas. E de lá para cá foram acontecendo as situações, foram acontecendo as coisas. Eu me batizei de 8 para 9 anos, né? Fui batizado no Espírito Santo de 9 para 10, né? E tive experiências fortíssimas com o Senhor durante toda a minha vida. Então assim, durante todo o decorrer da minha vida profissional, ela automaticamente estava intrinsecamente ligada à minha vida espiritual.
Linkado. Bem linkado, usando a palavra de TI mesmo, bem linkado, né? Tinha uma coisa, a gente fala de ambiguidade, né? Mas na minha vida exatamente assim, essas duas coisas sempre concorreram não, sempre seguiram concomitantemente, a vida espiritual e a vida profissional, vida espiritual, vida profissional, exceto por algum tempo da minha vida que eu resolvi dar uma de Jonas na vida, né? Quem nunca, né? Quem nunca pisou fora, né? E fiquei um tempo longe do caminho do Senhor. E mesmo assim, quando eu voltei, eu morava em Barretos, e fui morar exatamente na frente da casa de um pastor. E aí, um belo dia eu estava saindo, ele virou para mim e falou assim: viu, você é cristão, né? Olhei para ele, um senhor que eu nunca tinha visto, nunca tinha conversado, nunca conheci. Eu falei assim: sou, mas estou longe. Não falei, não posso falar que estou afastado, porque não estou afastado, ainda consigo escutar a voz, né? Ele virou para mim e falou assim: eu tenho algumas coisas para te dizer, posso? Eu falei: pode, mas não agora, tá? Agora eu estou ocupado, depois, né? Que hora que você pode então? Ele falou: hoje à noite. Tá bom, hoje à noite você pode vir na minha casa? Eu falei: posso sim. E fui, e aquele dia, assim, o Senhor mais uma vez mostrou para mim os cuidados que ele teve, porque o pastor virou para mim e falou assim: você lembra em tal ocasião que você estava em tal lugar, fazendo tal coisa, assim, assado? Aquele dia eu te livrei disso e disso. Você lembra em tal dia que você estava viajando, que você estava passando por uma determinada rodovia e o pneu furou do seu carro? Lembro, eu falei: lembro. Fui eu que te livrei. E aquilo foi mexendo comigo, foi: Senhor, me perdoa, até que eu tive uma crise de choro, de arrependimento, né? E de lá para cá, o Senhor simplesmente confirmou algo que Ele tinha falado na minha vida quando eu tinha 9 anos, no meu batismo, que o pai do Haroldo Walker, né, o Sr. João Walker, chegou para mim e falou assim, me deu um beijo no rosto e falou assim: Deus é contigo e Ele tem um propósito muito forte na sua vida, muito grande na sua vida, né? Então, de lá para cá, desse instante para frente, eu procurei estar mais atento a algumas coisas. E a gente, enquanto cristãos, a gente tem que imaginar que, assim, se nós somos cristãos, a própria palavra diz, são pequenos cristos, imitadores de Cristo. E a pergunta é: fazemos isso todos os dias? Somos isso todos os dias? Não somos, porque se a gente sair daqui, pegar o carro, a primeira fechada que a gente tomar, né, o que a gente vai falar? O que a gente vai fazer? E aí me vem um livro que eu li, chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Que há uma pergunta assim, eu falo para nós, né? Não estou me eximindo, não. Eu sou o principal aqui nessa mesa aqui, que muitas das vezes, a hora que o cara me fecha, né? Eu estava vindo para aqui agora, né? Só glória. Isso foi o que aconteceu já. Né? Só rajada de glória. Só rajada de glória. Aleluia. Bazuca espiritual, né? O cara resolveu andar 2 por hora, mas de propósito, né? De propósito. Eu falei assim: Senhor, a hora que eu ia abrir a boca para falar, o Senhor simplesmente falou: você tem certeza que você precisa falar isso? Então, assim, por isso que eu falo assim, de lá para cá, de 7, 8 anos para cá, e de 9, 10, com as experiências que a gente vai ter, a gente precisa aprender que nós, como povo cristão, a gente precisa exemplificar e testemunhar Cristo. Se eu sou testemunha de Cristo, eu preciso testemunhar aquilo que Ele coloca na minha vida, né? Sim. E isso seja numa profissa, ou isso seja conquanto na igreja, né? O que eu sou na igreja, eu preciso ser no meu profissional. E não vice-versa, o que eu sou no meu profissional, eu tenho que ser na igreja. Não. O que eu sou, a minha vida em Cristo, precisa testemunhar daquilo que eu vivo, daquilo que eu sou. Né? Sou perfeito? Lógico que não. Tenho muitos
arranca-rabos com a minha esposa, digamos assim, né, de coisas, mas a gente tem aprendido, tem apanhado bastante, num bom sentido, né, mas tem crescido. Então, de lá para cá, assim, concomitantemente, o lado profissional, ele deixou de ser importante, porque assim como foi pregado e algo que está intrínseco na minha vida, exatamente esse versículo de Mateus 6,33, e quando eu entendi o que é Mateus 6,33, eu falei, opa, né, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então buscai primeiro, é primazia, antes de todas as coisas. Né? Então assim, não é só de boca, buscar primeiro é buscar primeiro. Sim. Não é, peraí Senhor, deixa eu fazer tal coisa aqui, mas eu já volto e já busco em primeiro. Não. Antes de todas as coisas, buscar primeiro. E eu tenho uma ideia dentro de mim que, assim, quando você põe isso em prática na sua vida mesmo, eu tenho uma figura, um desenho na minha mente, assim, das bênçãos correndo atrás de você. Você correndo das bênçãos, porque você não aguenta mais. Teve um testemunho de uma vez de uma pessoa que eu escutei, num determinado lugar, que simplesmente a pessoa falou assim, gente, eu não aguento mais ganhar dinheiro. Não aguento mais. Eu pedi para o Senhor parar de enviar dinheiro para mim. Eu falei, mas peraí, como assim? Ele falou, por quê? Mas o que você faz? Ó, eu semeio. Que vem Gálatas 6:7 da nossa vida, né? Que Deus nos zomba aquilo que o homem semear, isso vai colher. O 8 fala, se eu semear para as coisas naturais, eu vou colher só aquilo e acabou, provisão natural. Se eu semear coisas espirituais, eu vou colher para a eternidade. Claro. Então, assim, quando eu entendi esse processo, já cedo, virou-se uma chave. Todo mundo gosta de falar de chave, virou-se uma chave, né? Então, vou pegar o gancho como todo mundo gosta. Virou-se uma chave. Virou-se uma chave na minha vida, exatamente buscando o quê? O reino de Deus. Pega o código aí. Entendeu? Não. Hashtag fica Fica a dica. dica. Mas são os processos, né? Acho que nem você falou das discussões em família e tudo mais, mas fazendo um link com buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, são pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com vontades, às vezes, culturas diferentes, mas quando os dois estão debaixo ali, do mesmo propósito, da mesma missão, tem a questão da submissão, né? Não é ser submissa, mas sim estar abaixo da missão do homem. Então Deus também nos conduz para que aquela situação, aquela circunstância que poderia nos tirar da presença dele, fortaleça ainda mais. Sim. Então esse buscar a Deus nesse momento, onde ao invés de nos irarmos, né, pedimos a Deus, né, me dá sabedoria para saber lidar com essa situação, conduz, né, para que essa discussão não se torne algo assim fora do controle, para que o Senhor não saia, né, a sua presença não saia, tudo volta ao normal. Né? E não só no casamento, a gente, na nossa caminhada cristã, a gente vai aprendendo também a trazer, a buscar Deus, né, nas mínimas coisas, e eu brinco sempre nisso no GC. Eu falo, o exercício principal que a gente tem que fazer de conversar com Deus é durante o dia todo, nas coisas mais simples do dia. Sim. Porque a partir do momento que eu consigo introduzir no meu dia a dia, nas rotinas mais simples, trazer Deus, trazer a presença de Deus, conversar com Cristo, as coisas mais complexas, aquilo vai se tornar natural. Então é um exercício diário, é um aprendizado diário, a gente tem um longo caminho pela frente, mas é o gota a gota. Mas aí você pergunta assim, mas o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Como que eu busco o reino de Deus em primeiro lugar? É uma resposta, é uma pergunta simples e uma resposta simples, através das 3 disciplinas espirituais. Eu preciso conhecer Cristo, conhecer Deus. Como eu conheço Deus? Lendo a palavra. Leitura e meditação na palavra. Como que eu falo com Ele? Orando. Oração. E como que eu tenho mais dele? Jejuando.
se eu entender essas 3 chaves, essas 3 disciplinas espirituais na minha vida, Mateus 6,33 torna-se prática na minha vida constante, porque tudo que você vai fazer, e aí volta, o Rafa já me escutou falando bastante, o Fernando já me escutou falando bastante sobre isso, e o Léo vai me escutar falando a primeira vez, e daqui para frente muitas vezes. Veja a vida de Moisés. Moisés tipifica Cristo. E fazendo um paralelo, Moisés não fazia nada sem antes consultar a Deus. Sim. Jesus não fazia nada sem antes consultar a Deus. Por que a gente tem, vamos usar a palavra pachorra, né? De querer fazer algo sem buscar a orientação de Deus? Falei para o Fer ontem sobre a questão da sabedoria. Quando Jesus fala sobre para nós pedirmos sabedoria, porque ele vai dar sem medidas, ou seja, ilimitado. Pensa só, não é a sabedoria humana, é a sabedoria divina, a sabedoria dele. E quando você tem a sabedoria dele, qualquer coisa que vai acontecer na sua vida, você vai saber como reagir. Moisés tinha. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por que Noé, apesar de todas as... Eu fico imaginando assim, há 100 anos, pensa numa situação, 100 anos construindo uma arca onde não chovia. Sim. O cara é louco. E o povo em volta observando, falando, né? Tudo contra. Tudo contra. Né? Então assim, sabedoria, quando Deus fala assim, quando Jesus fala, peçam sabedoria, peçam. Não a sabedoria terrena, mas a divina. Por quê? Porque nós vamos conseguir entender qual é o momento de responder e qual é o momento de calar. Que aí entra, eu estou fazendo só um vínculo, né? Entra com Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas nesse mundo. Tudo. Era isso que eu ia comentar agora, porque assim, a gente está falando de um cenário, né, Maico, que, vamos dizer assim, você veio já numa trajetória de vida meio que sendo instruído nessa condição, né? E você foi conhecendo nas etapas da sua vida também Deus em todas elas, né? Em todos os momentos da sua vida você foi conhecendo Deus. Porém, entra esse ponto do tempo. Por quê? Existem pessoas que estão hoje conhecendo o Evangelho, que não teve uma bagagem dessa, que de repente veio de um outro contexto, de uma outra religião, não consegue ter aquilo que ontem até mesmo foi citado no culto da paternidade, né? Não consegue entender o desejo da paternidade. Não consegue nem enxergar o pai, né? Exatamente. E em relação àquela questão do casamento e tal, que o Fer comentou, que você comentou, o casamento, assim, na minha visão, tá? Para ele ter bastante sucesso é necessário ter bastante amizade também. Realmente você ser uma pessoa que tenha compaixão pela outra pessoa, que você realmente entenda o momento dela, né? Assim como o Rafa é um grande amigo, né, de longa data, eu sei quando ele tá triste, eu sei quando ele tá bravo, né? Na nossa expressão a gente consegue entender isso, né? E um casamento também tem que ser observado tudo isso, né? Sim. Muitas vezes a gente fala, não, a mulher ela tem que ser, né, submissa e tal. Lógico que a gente não tem essa visão, né? Mas às vezes é falado isso. Porém, o homem ele tem papéis muito importantes, né? Dentro de um casamento, dentro de uma estrutura para que tudo flua de uma forma boa, né? Então o tempo, isso que você citou, é muito importante, né? Para que a pessoa chegue num ponto assim da maturidade que você desenvolveu, que está desenvolvendo, realmente o tempo com Deus, a dedicação com Deus, o buscar em Deus que você citou, né? Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus, né? Deixar realmente essa primazia, né? Entregar a sua vida diante dele é muito importante. Um ponto que eu achei legal, pegando o contexto geral do que a gente está falando, conversando com a pastora Giovanni um pouco, e ela citou um ponto, né, que anteriormente era o filho, vamos supor, a mãe fica em casa, cuida do filho, o pai sai para trabalhar e a mãe é responsável em educar, em levar para a escola, em ver se está fazendo as coisas certas, se está fazendo coisa errada, enfim.
Tudo bem, agora surgiu outras situações, né, na nossa vida que às vezes a mulher vai sair para trabalhar, enfim, e aí eles dividem a rotina e tal, legal. Só que também Deus tem levantado pais de família, assim como nós, para ser sacerdote da sua casa. Sim. Né? Então toda essa bagagem que você comentou só mostra pra gente a formação de um sacerdote dentro do lar, que vai conduzir a sua casa, a sua família e entende, né? Quando você pegou o gancho lá e falou dos filhos, entendeu? Tipo assim, você entende a forma de linguagem do seu filho, entende onde ele tem melhor aptidão, forma ele e conduz pro caminho. Você faz a mesma coisa com a filha e a sua ajudadora é sua esposa. Sim. E ela tá junto, administrando o lar, mas debaixo da sua cobertura. Então, assim, hoje, eu falo por mim, assim, e eu acredito que é o que a gente está vivendo junto, porque tem mais comunhão aí. Mas Deus tem forjado, né, nos forjado a ser, de fato, sacerdotes, e a gente tem visto e entendido a responsabilidade nossa como cabeça. Sabe? Não só de liderança dentro de um povo, né, vamos dizer assim, né, com ali pessoas que precisam de nós ao nosso redor, mas começando na nossa casa, né? Claro. Então, assim, É o começo, né? é o começo. É a estrutura, é a base. O nosso ministério, como bem foi falado esse final de semana, né, ele começa dentro de casa. Sim. Sim. Não adianta nós queremos praticar situações que estão para fora, sendo que eu não faço dentro de casa. E aí você colocou um negócio bem interessante, o Léo também, o Fer também, sobre a questão assim, dos papéis. Tempo, papéis. Quando nós falamos de papéis, as pessoas tomam por base coisas errôneas, que a Bíblia não diz que é. Quando fala que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher, não está dizendo que é uma hierarquia. Sim. Não é uma hierarquia. Não é a sabedoria humana, é uma sabedoria divina. Os papéis é assim, imagina um guarda-chuva. Essa foi a melhor figura que eu já vi na face da terra. Deus, Cristo, o homem, a mulher e os filhos. Né? Isso é interessante. E aí o que acontece assim, qual que é o papel do homem? É amar. Só amar? Não. Paulo fala assim, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Ao ponto de se entregar por ela. E aí, Léo, quando você ama a sua esposa, Fer, Rafa, quando você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, você consegue entender e ter um relacionamento, uma amizade, você começa, não que fica mais fácil, porque assim, são duas culturas. Imagina assim, uma vez uma pessoa me perguntou assim, mas como é que tá casado com uma pessoa que é o oposto? Eu falei, se você casar com alguém que é igual, é sua irmã. E olha lá, hein? E olha lá. Mesmo assim, mas a irmã te conhece melhor do que a sua irmã. Né? É a sua irmã. Então assim, olha como Deus é tremendo, né? Porque ele fala sobre o cordão de 3 dobras. O cordão de 3 dobras, ele amarra 2 pessoas que têm culturas diferentes. E essa terceira dobra se torna a principal, se torna o centro disso. Quando a gente entende que é exatamente isso, o casamento não que vai ficar mais fácil, mas você vai entender que você casou com aquela pessoa porque Cristo está no seu casamento e porque você vai amá-la para o resto da vida, porque é um propósito. Essa é a palavra, é um propósito. É um propósito de Deus. Por que as pessoas hoje casam pensando no divórcio? Porque elas não entenderam ainda o consenso e o conceito da terceira dobra. É bonito a gente citar o cordão de 3 dobras. Né? O cordão de 3 dobras não se pode romper, como Salomão fala. Né? Mas quem é o cordão de 3 dobras? Quem é o cordão? É Jesus. Então, o centro do nosso casamento é Jesus. Sim. E quando a gente entende isso, a gente quer ter uma pessoa
para a gente conversar e desabafar. A gente precisa ter uma pessoa. Nem sempre conseguimos, por quê? Por causa da cultura. Sim. E aí, como eu ia falando, para a gente amarrar todas essas pontas, né? Quando eu entendo o meu papel de homem, sacerdote, rei, provedor e quem tem que amar de fato, e proteger, e trazer o sustento para a família, e eu faço esse papel, e a minha esposa vê isso daí em nós, ela vai se sentir muito mais amada. Vai ter dificuldade? Vai, são culturas diferentes. A minha esposa é curitibana, eu sou paulista, eu sou jundiaiense, né? Nasci no estado de São Paulo. Óbvio, né? Claro, se eu sou paulista, eu sou de São Paulo, né? Então, só para descontrair um pouquinho, só para descontrair um pouquinho. Então, assim, para eu me adequar, eu não tenho que mudar a minha cultura, mas eu tenho que ceder. O amor me faz ceder, né? E aí entra num segundo ponto, assim, na questão da orientação dos filhos, através do relacionamento com a minha esposa, eu tendo esse relacionamento, porque se o pai é provedor, o pai está 100% ligado nas coisas dos filhos? Não. Mas quem então que está falando para você o que o seu filho faz? Quem está te mostrando? Quem está te mandando vídeo? Quem está te mandando foto? Sim. A esposa. Então, aí quando a esposa mostra, Deus fala com você e te orienta através de uma situação chamada discernimento de espírito. Por quê? Muito pouco, vamos colocar assim, essa situação, muito pouco é falado sobre a questão de discernimento de espírito, né? Muitas das vezes o Fer chega em mim e fala assim, você não está bem, né? Ou algumas vezes eu cheguei para você, Rafa, você não está bem. Teve vezes na igreja que eu cheguei e tinha uma pessoa está passando por isso. Como você sabe, Mike? Então, como vem isso? Através de uma bagagem? Sim, mas através de um buscar. Claro. Através de um buscar. Mesmo que a pessoa não tenha o contexto de ter desde o início caminhado em Cristo, aprendido, ter nascido em berço esplêndido, mas o fato é, quando eu aceito a Cristo, eu não aceito Cristo para ficar parado. Sim. Eu não aceito Cristo para poder, eu aceitei Cristo e agora eu vou esperar todas as promessas e as bênçãos dele. Não, existe uma ação da nossa parte, que é aquela questão, eu tenho que buscá-lo através da palavra, eu tenho que buscá-lo. Meu pai não gosta dessa palavra, mas nesse quesito eu tenho que buscar, é a minha parte, buscá-lo através da palavra, através de oração, através de jejum. Só através disso eu vou ter intimidade, só através disso eu vou ter discernimento do Espírito, só através disso eu vou saber qual é o propósito, só através disso eu vou saber o que Ele quer para a minha vida. Cria-se uma sensibilidade, exatamente, né? Exatamente. O que Ele quer para a minha família, o que Ele quer para os meus filhos, o que Ele quer para a minha esposa. Sim. E detalhe, gente, por incrível que pareça, eu vou falar isso, ela vai assistir. O Senhor tem falado muito na minha vida através da vida da minha esposa. Sim. Através da vida da minha esposa. E aí, é demérito você ouvir tua esposa? Não. Submissão não é a esposa estar debaixo de você, ser capacho. Ela está debaixo da mesma missão. E uma vez eu escutei uma pregação, além de estar na mesma missão, estar do seu lado direito, porque o lado direito é o lado de honra. Quando Deus tirou a costela, Ele tirou de que lado? Não sei. Direito. Direito. Não foi do lado esquerdo, tirou do lado direito. Quando fala para sentar-se, Jesus está sentado do lado direito. Então, assim, é tremendo a gente entender exatamente esse processo tudo. Assim como tem os números, a numerologia que o pastor estava falando ontem sobre 70, 12 e tantas coisas, existem também a questão de situações bem pautadas na Bíblia falando sobre honra. Sim. Estar do lado direito é estar em uma situação de honra da pessoa. Então a submissão é você estar debaixo da mesma missão. E aí a questão é assim, todo homem não gosta de fazer isso, é todo mesmo, né? É gostoso fazer deveres domésticos? Não é gostoso. Varrer, passar pano, lavar o banheiro,
tem alguma coisa... Eu curto, cara. Mas tem uma... Mas o seu contexto faz isso desde... Tem uma coisa Eu assim, faço ó. isso desde criança. Mas eu também, Léo. Porque Sim. assim, a minha mãe saía para ir para São Paulo, minha mãe e meu pai eram vendedores autônomos, né? De roupa. Eles iam para São Paulo, traziam, enquanto eles estavam em São Paulo, eu limpava a casa inteira, passava cera, fazia Sim. tudo, lavava banheiro, fazia tudo. Então eu vim de um contexto assim, cara, o que você falar para eu fazer de comida, eu vou fazer. Se eu não souber, eu vou fazer do mesmo jeito. Faz de qualquer forma. Faz de né? qualquer forma. Se Vai vira- sair bom? Vai sair bom, porque eu não aceito, pelo menos, o mínimo sendo bom. Pra mim tá bom. Então, domingo, assim, é domingo. mas tem uma coisa que geralmente às vezes cansa, às vezes chateia fazer. Claro, com certeza. Chateia, né? Então, assim, mas é demérito você ajudar a tua esposa? Não. Não, mas isso daí é interessante, cara, porque a mulher é mais detalhista, né? A gente, assim, eu faço bastante coisa em casa, né? Dou aquele talento na minha visão, né? Vai chegar aqui, vai estar tudo limpo. Mas precisa Vai passar pela prova sair e começa os qualidade. detalhes, né? Ela vem exatamente, vem na prova da qualidade do negócio. Aí a gente estava até comentando, né? Eu lavo os banheiros tudo certinho assim. Aí Certinho, a gente começou a ver que tava fazendo a umidade, né? Verdinho, Aquele negocinho assim no rejunte, né? Ela falou, como que você é, né? Só passar Cândida e esfregar que vai sair sozinho praticamente. Aí foi lá, acabou. Entendeu? Detalhes. Então é um ajudando o outro, mas... Exato. Sincronia. Então, assim, o governo da casa... Aí a minha pergunta é para vocês. Vocês estão me entrevistando, mas agora eu vou Não, a entrevistar gente vocês. não Mais um O governo da casa é do homem ou da mulher? da mulher. Ó, o Léo, travou. Ambos. Travou. Congelou a tela. Vai por interrogação. É né? da mulher. É da mulher, porque Provérbios fala, a mulher sábia Sim. governa a sua casa, mas a tola derruba. Edifica a sua casa, mas a tola derruba. Então, na verdade, assim, a missão de estar junto, criando a família, levando a família em adoração ao Senhor é dos dois. Mas cada um tem seu papel. Sim. A casa, o seu cuidado, todas as coisas, por a mulher ser detalhista, é dela. Sim. O homem é o cabeça para prover as dificuldades, as situações e tal, e colocar a sua família no altar. Sim. Né? Então, são papéis, não é, como eu falei, hierarquia. É mais ou menos parecido na igreja. A igreja não tem uma hierarquia, não é coronel, né? Sim, sim. Todos os ministérios juntos são de ombro, Isso. né? Para que o corpo de Cristo se torne, além de um, perfeito, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Claro. Né? Não, perfeito. Eu acho que é até interessante você ter tocado um pouco nesse assunto. Eu queria até perguntar a parte da vida cristã onde você deu início ao estudo. Não. Porque a gente tá, né, a gente tem a nossa caminhada, nosso dia a dia, nosso devocional, nossas leituras bíblicas, mas por trás de tudo isso também tem a parte do estudo, onde você se dedicou para buscar mais, para aprender mais, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho desses seus anos de leituras, estudos. Quando vocês falaram para estarmos aqui juntos, e o Léo depois disse no domingo, falando sobre a questão de depois você vê em que momento linkou a sua vida profissional com a vida espiritual. Na verdade, como eu falei, as duas sempre andaram juntos. Obrigado. Mas chegou num certo momento que Mateus 6,33 fez mais sentido. Né? Por quê? Eu entendi, assim, através do discernimento do Espírito, que dali para frente as questões profissionais seriam adicionadas normalmente, naturalmente, e a busca incessante precisaria aumentar. Sim. Tanto é que teve um episódio, e aí foi isso que me fez lembrar, né, nessa sua fala no domingo, eu falei, poxa,
esse episódio, não sei se acho que eu já te contei, não sei se por Rafa eu já contei sobre isso. Eu trabalhava em Alphaville e estava vindo, acho que eu contei para vocês já, Fer, sobre isso, mas eles não sabem, então eu vou ser ambíguo, tá? Chegou num certo ponto onde eu precisava fazer uma qualificação mais específica voltado à linguagem de programação e tal, né? E eu falei, Senhor, eu preciso fazer e tal. E naquela época o Espírito Santo já estava me apertando, mas moendo mesmo para poder estudar a questão de teologia e tal, né? E eu lembro da minha luta, eu falei, mas Senhor, eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para minha vida, estou na igreja, é o suficiente. Aí sempre a resposta é, não está suficiente, não é isso para isso que eu te criei, não foi isso que eu te livrei, não foi isso que eu... Tá bom, Senhor. Mas primeiro eu vou fazer aquela especialização e depois eu vou fazer o curso teológico, tá bom? Não. Só que eu falei, esse não veio do meu interior. Né? Veio do meu interior, não é minha cabeça falando não e tal. E aí eu tinha me matriculado num curso aqui no Objetivo. Eu morava em Jundiaí, sendo bem claro, morava em Jundiaí. Me matriculei num curso aqui em Itatiba, e teologia era lá em Jundiaí. E os dois cursos eram na terça-feira, começava terça-feira às 7h30 da noite, e até às 11 horas da noite, das 19h30 às 23h, no mesmo dia, na mesma hora. Fiz a matrícula aqui, paguei adiantado. Sim. E quando eu paguei, sabe quando você tem um sentimento assim, perdi. Mas eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça e tal. No dia do curso, que ia começar aqui em Itatiba, saí de Alphaville, normal, no horário normal. E aí a gente sempre vim por dentro ali, por Polvilho, por aquele lado ali, para não pagar pedágio. Sempre fiz essa situação. A estrada era boa e tal, né? Chegando dentro de Polvilho, perto de um determinado posto, o pneu do carro furou. Mas era assim, e eu vinha mais ou menos contado, com o tempo, chutado, né? Sim. Furou, falei, não vai dar tempo de eu chegar em Itatiba. Bom, fica para terça-feira da semana que vem. Troquei o pneu, fui até o posto, tinha uma borracharia, consertei, fui embora. Passou a semana, chegou na outra terça, vindo pelo mesmo caminho, no mesmo lugar, o pneu furou. Eita. Mistério. Aí você vai falar o quê? Né? Então assim, já entendi o recado. Falei, olhei, sabe quando você olha assim? Tá bom. Já entendi. Troquei, arrumei o pneu e tal, fui pro Instituto de Formação Cristã, que é o IFC, né? Fiz a matrícula, e aí na outra terça o pneu não furou. Fui, cheguei. Então assim, na verdade assim, eu comecei a me capacitar de acordo com o chamado que o Senhor já tinha colocado na minha vida, né? E por que o chamado? Porque assim, por que eu sei que eu tinha um chamado específico? Além de toda a situação, o ambiente que envolvia todo o decorrer da minha vida, lá em Barretos eu tive uma outra experiência, onde assim, essa foi engraçada demais, foi engraçada para não dizer doída, né? O pastor falou assim, Michael, tinha conversado com ele já estava frequentando a igreja, falou, tem um profeta que vai vir aí. Eu olhei bem para ele e fiz assim, pastor, profeta? Não, Michael, profeta. Tá bom, pastor, eu vou para te honrar, né? Vou para te honrar. E era uma igreja perto da minha casa, né? E aí tiraram-se as cadeiras e todo mundo fez uma volta muito grande, um círculo muito grande, onde tinha líderes, os pastores, os apóstolos e tal. E esse cara começou, lembra da situação de ir lá para cá, da esquerda para a direita, né? Vai passar bonito, batido por mim e tal. Quando ele chegou na minha vez, ele olhou bem para o meu rosto, aproximou assim,
Você duvidou que eu queria falar com você. Não conhecia a pessoa. Né? Você duvidou de tudo que o Senhor fez na tua vida. Você lembra disso. E conforme ele foi falando, ele foi abrindo, né? Não me lembro todas as coisas que ele falaram. Minha mãe estava presente nesse dia. E outros parentes também estavam presentes. E ele começou a falar situações. Falou assim, ó, você tem corrido da minha presença. Você tem corrido daquilo que o Senhor tem colocado na tua vida. Você tem corrido do chamado do Senhor. Então, se você não o fizer daqui para frente, não que ele vai passar para outro. Ele não vai passar para outro aquilo que é seu. Sim. Mas ele vai fazer de uma forma diferente na sua vida. Ele vai te dar uns apertões. Eu estou sendo polido aqui nas palavras. Sim. Tá? Então, de lá para cá, eu entendi e comecei a buscar mais capacitação, leitura da Bíblia, né? Comecei a ler mais intensamente, leituras de livros, né? E a partir daí, acho que depois de 3, 4 anos, eu conheci alguns pregadores da qual eu sigo até hoje, né? Não é problema falar, né? Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, Luciano Subirá, né? Flávio Alvassoura, né? Marcelo Jamal. Então, assim, e tenho desse tempo para cá percorrido com afinco o quê? Estudar, né? Então, assim, me especializei no Instituto de Formação Cristã, então me capacitei lá, mas quando eu não fiz de uma forma apenas para ser, não para ser um teólogo, né, mas para saber ainda, né, a palavra do Senhor fala assim, procura apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado. E obreiro aprovado é aquele que não que saiba a palavra inteira, não que saiba usar versículos, não que saiba dizer apenas, mas que pratique aquilo, né? Sim. Obreiro aprovado não é você saber, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus seu filho, não é saber essas coisas, mas você ter na sua prática, é você ser aquilo, viver aquilo, né? Mostrar através de testemunho. Então, essa é a diferença, isso foi a diferença que fez na minha vida, porque eu não queria aprender a teologia, eu queria que Jesus fosse a minha prática de vida. Sim. E para Jesus ser a sua prática de vida, você precisa entender o contexto, claro, se capacitar, claro que ele te dá a oportunidade, ele te indica, te mostra. Ele só não vai descer do céu e pegar seu currículo e levar em qualquer lugar, né? Isso mesmo. Mas ele vai te mostrar essas situações, né? As coisas lá. Então, de lá para cá, comecei a me especializar, a me capacitar em relação a praticar as coisas. Tá bom, tem a teoria? Tem. Preciso entender? Preciso. Mas preciso o quê? Ser aquilo, né? Então, assim, essa é a diferença, né? Quando alguém me pergunta assim, o que você acha de fazer teologia? Maravilhoso. Beleza. Ótimo. Indico? Super indico. # fica a dica, né? Aliás, é uma boa hora de fazer uma propaganda. Agora, Né? Vamos. no momento, merchan. Momento dos nossos patrocinadores. A partir de agosto, teremos de novo o polo do Seminário Teológico Nazareno no Brasil, em Itatiba. Bacana. Estamos abrindo novamente, ou melhor, estamos reabrindo o polo. Então, quem tiver interesse, por favor, depois deixa meu número. Coloca o número. Coloca a descrição lá tudo certinho. Sim, então, que com certeza vamos buscar para ser um parceiro também do Cristão Profissa. Opa, Amém. Né? com certeza. Então, assim, aí o que acontece? Comecei a entender o processo e busquei. E como eu estava falando, eu super indico para as pessoas fazerem. Por quê? Porque no livro de Atos, não me lembro se no capítulo 17, ou um pouco mais para frente, não me recordo ao certo agora qual capítulo, fala que existia um povo chamado os bereanos. E o que eles faziam? O que Paulo falava. A teologia hoje não é só para você estudar, para você entender e conhecer a palavra de Deus. Sim. Né? Quando você conhece a palavra de Deus, você não é manipulado pelas situações.
O que acontece hoje, não estou generalizando para todas as pessoas, e para todas as igrejas, mas existe uma grande manipulação de situações dentro da igreja. Aqui no Cristão Profissa a gente não tem medo de falar, não tem que falar mesmo. Rasga. Infelizmente acontece muito, né? Sim, Muitos são enganados. Não, hoje mesmo a gente vai vender essa caneca aqui do Michael. Exatamente. Caneca ungida. Caneca ungida pelo Michael. Caneca. Teólogo, Exatamente. profissa. É isso. Até porque o próprio inimigo conhece a palavra. Muito bem. A caneca? Não. Melhor que muito Não, cristão. a palavra, palavra. caneca, né? Isso aí, tá certo. Conhece melhor do que muito. Não, mas é legal você falar isso, porque assim, ó, eu, falando por mim, agora eu escutei a primeira vez, tá? Sim, falando por mim. Essa revelação, vamos dizer assim, que Deus trouxe para você, com essa visão de fazer uma teologia não religiosa, mas uma teologia que te traz mais conhecimento para aplicar na sua vida e que isso transforma e se aplica na outra pessoa. De novo, não é sabedoria humana, né? Mas sabedoria de Deus. E infelizmente o que hoje a gente mais vê na face da terra, pelo amor de Deus, a gente correndo atrás de profeta, meu irmão. Isso. Né? Isso. Gente, a gente Eu corro atrás do Léo quando eu esses dias. profetão. Fala certo. A gente tava conversando com um rapaz na loja, né? Fui comprar uma calça esses dias. Trocar, na verdade. De novo. Fui trocar, né? Porque a Cris comprou a calça 48. 44, sei lá. Aí ficou com aquelas pernas igual de mulher, assim. Aquela lá que você queria, não era? Não queria. Aquela Você tá maluco? na canela, Não, nem a pau. Eu não tô nesse padrão, não. Se eu usar uma calça você na canela, vai ficar inchado. Parece que as canelas inchadas. Cara, eu queria tirar uma foto sua com um sapatinho de couro, admiro você quem mostrando mostra, só a canelinha assim. Admiro quem usa esse tipo de calça, mas pra mim não dá, cara. Ele fica O tão cara tem que ser slim, né, velho? Não dá, né? Imagina eu, Zangief, usando a calça dessa. Tem que ser bem como combina com o shape. Não dá certo. Pelo amor de Deus. Aí a gente tava lá comprando e tal, e tem um segurança dessa loja que é um amigo já antigo, né? Uhum. E ele tem aqueles altos e baixos, né? Eu vou na igreja, não vou e tal. E esses dias ele tava conversando comigo, falando alguns testemunhos lá, que ele tem vivido, passado, que ele tava se relacionando com uma moça. Ele falou, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, você não me leva mal? Eu falei, não, lógico que não. Você já viu o profeta do cheiro? Não, essa não. Eu falei, eu nunca vi isso, o que acontece? Ele falou, cara, ele revela as coisas através do cheiro. Eu falei, sim, como que é que funciona isso, né? Ele falou... então... Eu fiquei meio assim, né? Falei, como que é isso, cara? Como que você vai me falar isso? Né? E aí ele foi explicando a evidência lá de como o cara fazia tal, que ele conseguia sentir cheiro de coisa estragada na pessoa, na vida da pessoa. E aí já desenrolava, né? Aquele manto, né? Meu Deus. E aí eu comecei a falar com ele, né? E ele falou, olha, e aí depois desse profeta aí, teve um cara que teve um sonho comigo, veio falar que sonhava que eu chorava muito, né? Tipo, desesperado, não sei o quê. Que a moça que eu tô não é a moça que eu tenho que estar. O que você acha? Eu falei, irmão, Perguntou pra você. Perguntou pra mim. Eu falei, Felipe, você é um cara que eu já te conheço há um tempo. Você sabe quem é Deus, né? Um profeta, ele só vem... Se eu tiver errado, já me quebra aí. Um profeta, ele só vem para confirmar uma oração que a gente tem feito, falar com a gente, ou para exortar a gente de algum perigo. Porém, tudo aquilo que um profeta vem falar para você tem que linkar, tem que bater com alguma coisa que você está pensando, com uma oração que você está fazendo. Então, o papel de um profeta não é ficar adivinhando a sua vida, trazendo revelações assustadoras para dentro de você, não. Está errado esse tipo de comportamento e de visão. Você precisa realmente estar focado naquilo que Deus está falando para você.
Então, é muito bacana ele ter tocado nesse assunto. Sim. É muito polêmico também. A gente não tá... Como a gente sempre falou aqui no canal, gente, nós não estamos aqui criando nenhuma teologia, não estamos, né, apontando dedo para ninguém, mas tem coisas que são muito feias também, né? De ser vistas, né? Para acordar mesmo. Nós precisamos despertar como um povo de Deus. Nós precisamos estudar as Escrituras, precisamos sim entender o desejo de Deus e para que a gente está nessa terra. Né? Até nessa pegada que a gente falou de sacerdócio. Sim, exatamente. Cara, olha a mesa nossa hoje. Só então. pai de família que está buscando Deus. Sim. Então assim, cara, se a gente fortalecer esse grupo, daqui sai mais gente, multiplica e esse vai fechando. Por quê? Para a gente se possa fortalecer mesmo. No Ori, quando teve aquele episódio comigo, cara, o profeta lá na frente nem quis falar comigo. Sim. Ele começou a revelar o que eu estava pensando. Sim. Ele falava, agora você está pensando isso. Agora você tá... E eu ficava desviando o pensamento. E ele falando para mim. Ele falou, cara, você não vai se mexer, você não vai sair daí, você não vai fazer nada. Sim. Só vou falar para você o que Deus está falando de me falar para você. Cara, e ele falou, terminou o enredo dele, falou, não precisa fazer nada. E eu fiquei cético, assim, parado, bem razão no meu lugar lá, quietinho. Sim. E olha que eu não sou de fazer isso. Eu sou de, tipo assim, de ajoelhar, de agradecer a Deus já espontâneo, vamos dizer assim, direto. Mas nessa hora eu fiquei quieto lá e entendi o que estava acontecendo. Né? E o ponto assim de você falar sobre, enquanto o Michael falava também, da questão do sacerdócio. Né? Às vezes a gente está colocando uma situação aqui ao qual não é a realidade de quem nos ouve, de quem nos assiste. Verdade. Né? Eu acho que uma mensagem também, Michael, seria bacana, né? de deixar para essas pessoas não se sentirem tristes, né? Sim. Desanimadas. Não, os caras estão em outro nível. Pelo amor de Deus, gente. Existem muitas falhas na gente, existem muitos defeitos que estão sendo trabalhados, né? Estamos tentando melhorar, exatamente. Todos os dias. Um aprendizado, o que a gente já falou, é um aprendizado diário. E o que tem enfraquecido, né, boa parte da humanidade é a terceirização. Isso. É o... ora pra mim. Ora por mim. Ora por mim. É o botar Moisés para subir o monte, né? Exatamente. Né? Então, assim, suba no meu lugar. Busquem, né? Buscai, todos, né? Não é o Michael busca para me trazer, o Rafa busca para me trazer, isso aí. o Léo, não. Você entendeu o que os homens precisam? O sacerdote precisa disso aí, que você falou. Então, Pedro fala isso, que nós somos sacerdotes, profetas e reis. Né? Então, dentro da nossa casa, nós somos sacerdotes. Por que nós somos sacerdotes? Porque nós colocamos a nossa vida e a vida da nossa família no altar. Sim. Por que nós somos profetas? Porque nós somos boca de Deus. É isso aí. Né? O profeta, como você bem disse, ele traz de Deus uma confirmação da qual você precisava. Vamos exemplificar. Davi quis fazer um templo para o Senhor. Sim. Né? Falou com o profeta Natan. O profeta Natan falou o quê? Faça tudo o que desejar o teu coração, porque Deus é contigo. Deus era com Davi? Lógico que era com Davi. Não deu 3 passos para frente, volta, mas ele não vai fazer. O que? A boca de Deus. Aí foi para Davi, não vai fazer. Então, assim, o Senhor falou no mesmo sentido. Então, essa questão de cheiro é bem... Tem outras coisas também. Tem várias. Mas como você bem disse, essa questão assim, gente... nós não somos superiores a ninguém. Jamais. Muito pelo contrário, o que eu gosto de falar, assim, sabe que eu tenho... Eu falo, às vezes, brincando no GC, eu falo assim para eles. Sabe o que eu tenho mais do que vocês? Aí todos eles olham assim, né, com os olhos estatelados, né? Não, pronto, lá vem, né? Lá vem o negócio. Mas eu tenho mais que servir vocês. Jesus, sendo o maior dos homens, Deus, Filho de Deus, amarrou a sua túnica, se despiu, amarrou, e o que ele fez? Lavou os pés dos discípulos. Né? Quem somos nós para querer, através, né, e vale a pena falar sobre essa questão, a teologia é para você conhecer mais a Deus e não para você se inflar. A teologia não é para você se achar, agora eu estou estudando, agora eu sei isso. Eu costumo falar exatamente assim, gente, tudo que eu estudei, tudo que eu sei, eu falo como Paulo, eu considero como
lixo diante da sublimidade de Deus, né? Então, assim, é bom estudar para a gente conhecer e, principalmente, ao ponto que eu quero chegar, ter um coração ensinável. Sim. A teologia, a palavra, Cristo, Jesus, Deus, Pai, ele precisa estar no nosso coração sempre para que o nosso coração esteja aberto a aprendermos as coisas que vêm do céu, as coisas que vêm do reino, as coisas que vêm da comissão que ele nos deixou, né? Porque para você fazer essa comissão, você precisa praticar Cristo. Né? Todo mundo pensa que vou sair fazendo discípulo. Peraí, você é discípulo. Sim. Você é discípulo. Né? Então a questão é exatamente essa. A primeira questão é, você se tornou discípulo de Cristo? Você tem condição de chegar e discipular uma pessoa ao ponto de fazê-la se tornar não igual a você, sim, mas igual a Cristo, né? Porque essa é a frase de Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? E eu não vejo problema nenhum também você chegar por uma pessoa que você se espelha nela e falar assim, sou seu fã. Sim. Mas a pessoa precisa entender, né, que eu sou seu fã. Não é o apego. Não é o apego como uma idolatria à pessoa, mas é você encontrando a vida de Cristo dentro da pessoa. Né? Então, assim, para o que a gente está falando, Léo, só para a gente pontuar, nós não somos melhores que ninguém, a única questão que a gente está querendo é trazer às pessoas uma prática cristã para elas buscarem, né? Claro. Assim como os bereanos buscavam, assim como tantas pessoas buscavam, né? Paulo, meu Deus do céu, a vida de Paulo, para mim é um exemplo muito grandioso, né? O cara que podia se achar, né? Claro. Podia. Mais estudado da época. Sim, era o bam, era um doutor da lei, né? Fariseu de fariseus, né? Ou seja, o top. Podia falar isso, mas o que ele fala? Faço isso largo tudo isso daí diante da sublimidade de Cristo. Sim. Né? Então é exatamente isso. O que a gente busca aqui é mostrar para as pessoas que todos devem e podem buscar o Senhor com intensidade. Com certeza. Esse é o propósito da nossa conversa aqui e do que vocês estão fazendo, da qual eu tenho acompanhado, é levar as pessoas verem que um profissional de TI tem que ser um amante, um apaixonado por Cristo. Sim. Né? Músicos devem ser apaixonados por Cristo. Arquitetos devem ser apaixonados por Cristo. Pessoas que mexem na saúde devem ser apaixonadas por Cristo. Sim. Então, exatamente. Então, assim, esse é o fato. Podem, devem. Por que não fizeram ainda, né? A minha pergunta é por que não estão correndo atrás ainda? Porque assim, gente, o tempo está passando, o tempo está se esgotando e uma das principais situações que eu já tinha ouvido há muito tempo é assim, busque o Senhor Jesus como advogado, não busque como juiz. Porque na Bíblia fala que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, enquanto nós buscamos ele como advogado, ele vai nos defender junto ao Pai. Porque depois ele vai ser juiz. E com quanto juiz não dá tempo mais. Porque ele vai te julgar. Né? Então, assim, gente, corram atrás, busquem, orem, intercedam, jejuem. Se não conhecem, se não sabem como, né, procurem pessoas que consigam te orientar, mas pessoas que são linkadas ao Espírito Santo mesmo, verdadeiramente. Sim. Né? Que vão te orientar, que vão te instruir, que vão te mostrar, que vão te dizer, esse é o caminho. Pessoas que estão a fim de mostrar o reino do Senhor implantado na terra. Isso aí. Amém. Bom demais. E falando assim um pouco da questão do ensino ainda, né? Nós da Igreja do Nazareno, daqui de Itatiba, nós temos os grupos de crescimento, né? Talvez aí na sua igreja, onde você frequenta, pode ser o pequeno grupo, a célula, né? Como que tem sido a sua relação assim com esse ministério, né? Você, assim, eu estou já há uns 2 anos aí mais ou menos na caminhada do GC, né?
Como que tem sido esse desenvolver nesse ministério para você? Primeiro que é desafiador, né? Porque, assim, como a gente falou, até agora nós falamos, são pessoas com diferentes culturas. Nós falamos de casamento que tem culturas diferentes, mas num grupo de crescimento a gente tem exatamente a mesma coisa. Tem jovens, no nosso grupo tem jovens e pessoas um pouco mais com idade avançada, tipo eu, assim, né? Tudo bem, cara. E pessoas de idade um pouco mais, não avançada, mas experientes. Né? Então, assim, o incrível é exatamente essa questão, porque quando você se deixa ser guiado pelo Espírito Santo e você tem um discernimento de Espírito para o que falar, no que falar. O Fernando pode dizer bem sobre as experiências, o Rafa também, o Léo também, né, sobre a situação, mas como a pergunta foi direcionada a mim, então, assim, por quê? Porque são culturas diferentes, como eu falei, mas que trazem à mesa, né, porque geralmente no GC a gente sempre está sentado na mesa, né? Situações onde, assim, quando você tem esse discernimento, o Espírito Santo te fala o que você deve falar, te diz o que você deve orientar, te instrui ao que você deve ensinar. Então, assim, uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, ela pode e deve falar exatamente aquilo que é concernente ao reino de Deus para as pessoas do GC. Então, assim, o GC tem sido uma experiência gratificante na minha vida, porque tem me ensinado bastante sobre culturas, sobre pessoas diferentes, sobre problemas, sobre amar o próximo, sobre colocar Deus acima de todas as coisas, porque muitas vezes você escuta das pessoas, poxa, mas a minha vida está tão difícil, né? A minha vida está assim, está assado, né? E nesse momento é o momento que você vai usar o seu conhecimento, vai usar aquilo que o Senhor colocar na sua vida para direcionar as pessoas. Então tem sido aprendizado para nós, né? Eu acredito que todos aqui têm aprendido bastante com o GC. E ao mesmo tempo você tem cumprido com o chamado que o Senhor coloca na sua vida, porque você não está lá no GC de bobo alegre, né? Então o Senhor tem os seus propósitos e as suas não tem suas mazelas. O Senhor não tem mazela, né? O Senhor tem propósito e processos, né? Então, se Ele te colocou num determinado lugar, teve um propósito. E se teve um propósito, você precisa entender o propósito. Sim. Né? Então, assim, o grupo de crescimento tem sido mais marcante na minha vida do que eu na vida deles. Né? Por quê? Porque o Senhor tem me colocado para ajudá-los, para orientá-los, né? E na semana retrasada nós tivemos um curto espaço de testemunhos, né? Eu tive um direcionamento para falar assim, abrir um tempinho para cada um direcionar. Foi uma choradeira só, gente. Foi uma choradeira só, porque um começa a testemunhar do que Deus tem feito na vida das pessoas, o que tem através do conhecimento, da comunhão entre eles, né? E assim, foi bom demais. Então, isso é enriquecedor, né? Então, para eles tem sido, acredito eu, né? Tem sido muito bom, e para nós da mesma forma, né? Então, um aprendizado total, porque como eu falei, no casamento tem duas culturas. No GC são várias culturas, né? Mas o incrível é que é um só Espírito, né? Apesar de ser várias culturas, o Espírito é um só. Então, quando você fala alguma coisa, quando você leva um ensino, quando você leva um aprendizado, né, uma prática de Cristo para as pessoas, primeiro, testifica na vida das pessoas, porque o Espírito é um. E as pessoas acabam praticando aquilo que você acaba levando, né? Então, tem sido de muito grande valia. Apesar de participarmos há 2 anos desse formato, eu venho com o Harold Walker, o seu João, nós tínhamos a reunião de sábado, que começava às 5 horas da tarde e terminava 11h30, meia-noite, 1h da manhã. Né? Então, louvor, adoração, palavra.
Isso às vezes eu sinto um pouco de falta, né, nas igrejas, porque às vezes a gente tem, não é falando mal, mas a gente tem muito cronometrado as coisas, né? Então às vezes o Espírito Santo está fluindo, né? E a gente precisa interromper aquele fluir. E se ele quisesse fazer alguma coisa mais, às vezes a gente precisa parar para perguntar, né? E se ele quisesse fazer algo mais naquele momento? Ou se há um tempo determinado, né, que abra uma agenda, vamos supor, né? A gente criar um outro espaço ali, para que faça isso que você Sem tempo. Não estou dizendo que isso deve ser regra, não estou dizendo que está errado, não é nada disso, mas a gente precisa ter, como a gente falou, discernimento de espírito para na hora de fazer, porque senão a gente tenta colocar o Espírito Santo na caixinha de fósforo. Você vai atuar. Vamos levantar os homens. A gente percebe isso, voltando até, a gente percebe isso justamente no GC, né? Sim. Porque é quando a gente consegue, né, o Espírito Santo nos dá ali a sabedoria de trazer a palavra e linkar ela com o dia a dia de cada um. E a hora que as pessoas começam a perceber isso, falar, Foi como mesmo. É o que mais a gente tem escutado. E aí vem o testemunho, e aí o outro se sente à vontade de dar o testemunho também, e aí você traz mais um trecho da palavra que então você produz o crescimento, porque as pessoas elas quebram aquele paradigma do é difícil, a leitura é difícil, a interpretação é difícil, trazendo aquilo para o dia a dia dela. Então você tem a leitura e o estudo da palavra, a meditação, né, em cima daquilo que o Espírito Santo está trazendo, linkado, né, no dia a dia de cada um, nas experiências de cada um, sejam elas boas ou difíceis, mas você traz aquilo para a mesa de uma maneira ali simples. E acho que a simplicidade é o segredo de todas as coisas. E aí o Espírito Santo agindo, e aí você tem 1 hora para fazer. Às vezes não vai mais. E é muito doido esses tempos agora que nem passei em alguns grupos de GC, e já estive do Léo, já fui no outro lado que tem mais louvor, a gente tinha na casa da Eliana, depois passou para a casa da Cláudia. A característica de cada GC, né? Sim. De cada grupo, Sim. parece que cultura, Deus... né? Cultura de cada... Exatamente, parece que Deus move aquele determinado grupo de pessoa a se reunir, e ela tem praticamente as mesmas dores, vamos dizer assim. E aí aquele grupo trata melhor, né? Um cura o outro, vamos dizer assim. Exatamente. Quem entende a dor, né? Sim. E é bacana, né, que até as próprias pessoas que frequentam o GC, elas costumam se encaixar, assim, né, é uma escolha, né? Sim. Ela se encaixa num ambiente, assim, que realmente ela vê um potencial ali de uma cura, de uma restauração, né? É muito bom isso daí. E aquele velho clichê, né? Deus não conecta pessoas, né? Deus conecta propósitos. E só vale um ressalto aqui, que nós como pessoas que estamos frequentando os GCs, né, a gente precisa estar atento, né? O que me veio à memória agora é exatamente a cada participante do nosso GC. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão passando por dificuldades e acabam não indo. Qual é o nosso papel? Nosso papel é irmos até a pessoa e falar assim, está precisando de ajuda? Sim. Acolher. O Ministério de Acolhimento que tem nos finais de semana, ele precisa ser constante. Ele precisa ser constante. Porque todos nós temos um pouco dos 5 ministérios dentro de nós. E principalmente de pastor, porque quando fala sobre compaixão é a característica principal de um pastor. Sim. Né? O pastor, ele deve se compadecer. Lógico que ele, como já foi bem dito na nossa igreja, o cajado tem 2 pontas, né? Um para trazer próximo, o outro para virar e bater, né? Então, assim, você precisa saber exatamente o momento. Então, o que eu quero dizer é assim, quando as pessoas foi nos designado, me vem exatamente a passagem quando Jetro virou para Moisés e falou assim, olha, você vai matar o povo se você tentar fazer tudo certo. Então, divida em líderes, né? E esses líderes cuidem dos seus grupos. Então, os líderes, eu vejo o GC exatamente dessa forma. A nossa igreja é grande, né? Então, os GCs são direcionados para que nós se tornamos a figura de pastores pastoreando pessoas, né?
E quando o propósito, quando o problema, como a situação é muito grande, devemos então, se nós não temos a competência, a autoridade para fazer, levar até os próximos líderes. Isso. E assim sucessivamente, não como hierarquia, mas sim como processo, como propósito, né? Isso mesmo. Então, é um outro lado do GC que a gente precisa entender, né? Que foi nos confiado para poder ter todo um cuidado. Sim. E precisamos fazer isso, porque a gente está fazendo o pastor Carlos, o pastor Álvaro. Tudo que nós fazemos para Deus. Sim. As pessoas são beneficiadas por isso. As pessoas que estão na direção da igreja são beneficiadas, né? Óbvio que nós devemos respeitar e honrar os nossos líderes. A palavra fala exatamente sobre isso. Mas às vezes teve uma vez que uma pessoa me perguntou assim, a pergunta foi bem direta e bem crucial, né? Falou assim, tá bom, se o pastor te mandar fazer determinada coisa que estiver contra a palavra de Deus, o que você faz? Você vai obedecer o pastor ou você vai obedecer a palavra? A pessoa esperava que eu fosse responder, que eu fosse obedecer ao pastor. Sim. Eu falei, não, eu vou obedecer a palavra, né? Mais vale obedecer a palavra e a Deus, né? Isso não quer dizer que eu estou me insurgindo contra os pastores, nada disso. Mas volta no assunto da questão conhecer a Deus, né? Quando eu conheço a Deus e eu sei o que o Espírito Santo está falando, me movendo e me direcionando, se alguém tentar me tirar do foco, eu vou responder como Neemias. Desculpa, mas eu estou num propósito aqui, parafraseando, muito grande e eu não vou dar atenção, né? Eu não vou dar atenção. Então, as pessoas que nos são confiadas para poder estar cuidando, estarmos à frente do GC, elas esperam exatamente isso, né? Que nós possamos orientá-las, cuidá-las e nós à frente, não querendo ser mais do que ninguém, né? Devemos estar atentos a qualquer situação através do direcionamento do discernimento do Espírito, né? Sim. Glória a Deus. É isso aí. Show de bola. Tremendo. Acho que se deixar, a gente acaba... Achei que você ia soltar mais uma pergunta. Fluindo. Estava aqui preparado já. Não, eu vou engatilhar pro Léo aqui para vocês, tem algum... Não, tranquilo. Considerações finais? Considerações finais. Eu estou satisfeito. Muito bacana mesmo. E aí, Rafa? as minhas considerações finais, se deixar, eu vou fazer outra pergunta. Manda bola então, Eu já filho. tava aqui cuidado, já. gatilho. Não vou. Eu ia falar de tecnologia, ia falar de alguns pensamentos aí, mas glória a Deus. Eu acho que a maior lição que a gente tirou hoje é a questão do sacerdócio, né? Sim. Da formação aí. Eu acho Deu para que notar muito bem assim que Deus direcionou muito para esse lado, né? Direcionou Sacerdócio, casal, Deus é Isso Deus. aí. Né? E aí fazer um link, né? Na última descrição lá do vídeo do pastor Carlos, eu coloquei o link de um grupo, que é um grupo no WhatsApp do Cristão Profissa, de fato. Então eu vou colocar de novo esse link lá. Sim. E aí a gente começa a divulgar, porque eu acho que a gente tem que juntar esses homens, Sim. sabe assim? A gente vai começar uma linha aí para falar mais com mulheres, né? Com outras questões aí, outras frentes. Trazendo mulheres para falar e mulheres entrevistando, enfim. Mas eu acho que a gente tem que levantar esse exército aí. Porque se a gente levantar esses homens aí e cuidar deles, eu tenho certeza que vai sarar famílias, que vai curar famílias. E essas famílias vão cuidar, né? Vão sarar os seus filhos. E seus filhos vão crescer muito melhores. Muito melhores. Hoje, pra você ter ideia, eu estava conversando com o Natan e ontem, na verdade, eu iniciei a conversa com ele. E hoje eu falei exatamente o que você colocou aqui. Olhei. Que é direcionado pelo Espírito, do jeito que Deus colocou para mim. Deus colocou assim, ó, mostra para ele qual que é o propósito, quais são os níveis. Então aí eu escrevi lá na lousa nossa lá, na sala eu escrevi para ele, falei, cara, ó, a gente precisa escrever. Ele falou, pai, a gente não pode esquecer o que a gente conversou. Eu falei, não, vamos escrever aqui. Aí fui na lousa e escrevi. Falei, ó, o que a gente tem que orar hoje como propósito? Que ele aprendeu na escola, que sobre as caixas. Sobre algumas caixas. E vamos supor, ele precisa tirar aquela caixa em determinado tempo.
Só que se essa caixa não é para aquele determinado tempo, a gente conversando, ele falou assim, o que eu tenho que fazer, pai, então com a caixa? Eu falei, você tem que voltar, colocar ela na prateleira e falar assim, Deus, quando que eu tenho que acessar essa caixa? Sabe assim? Aí eu falei pra ele, ó, Nathan, essa caixa você tem que acessar ela quando você tiver maior de idade. Sim. Quando você tiver maturidade. E, cara, ele tem 7 anos. Só que assim, já começa ali o trabalhar do inimigo, vamos dizer assim, né? Enfim, né? Dessa revolução, né? De tudo mais. Que começa a aguçar ali. Ó, vai pra esse lado, ó, vai pro outro. E ele é ansioso, ele falou, nossa pai, mas eu não posso, eu tenho que pensar, tal, como é que eu vou fazer e tal. Eu falei, não, você vai esperar, você vai colocar a caixa no lugar. E num determinado tempo, Deus vai falar pra você, ó, aciona ela agora. Acessa ela agora, né? Então eu acho que a gente tem que nos voltar, né? A cuidar e aproveitar que a gente tá com essa bagagem, né? Assim, graças a Deus. Deus tem conectado homens que estão buscando serem sacerdotes, né? Serem melhores, e a gente fazer isso funcionar. Tá bom? Isso aí. Glória a Deus. Amém. Mike, eu quero agradecer, cara, de coração, assim, em nome de todo o grupo aqui, Cristão Profissa, né? O seu engajamento aí em nos ajudar, né? Sim. Trazer esse conteúdo, essa experiência, e com certeza já estendeu um outro convite, né, pra gente abordar esses temas que o Rafa falou também, que era o pensamento inicial. Mas como a gente falou lá na criação do roteiro, Deus sempre vai nos direcionar onde Ele quiser, né? Eu queria, assim, né, que você deixasse uma mensagem final, né, para quem nos ouve, quem nos assiste aí. Fica à vontade, deixa Deus te usar, vaso. Olha aí. Trombeta de Deus. Primeiramente, obrigado pelo convite a todos. Né? Rafa, Fer, Léo, Fer, Rafa, Fer, Léo, Rafa. Obrigado mesmo. E foi bom demais estar aqui com vocês, propagar um pouquinho daquilo que o Senhor tem queimado no meu coração, né? Então, assim, queria deixar só como, eu não sei porquê, mas na hora que eu estava vindo, antes de vir para cá, o Senhor colocou no meu coração um versículo, né? Que está em Apocalipse, justo Apocalipse, né? Capítulo 2, quando ele coloca para a igreja de Éfeso, né? Várias virtudes, várias situações boas, mas ele fala assim, mas tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Né? Então o que eu queria deixar para todas as pessoas é assim, volte ao primeiro amor. Amém. Voltar ao primeiro amor é você estar apaixonado por Cristo sempre, fazendo um link com Mateus 6,33. Por quê? Porque se você estiver apaixonado sempre por Cristo, né, você sempre vai buscá-lo. Né? É mais ou menos parecido assim, aquele amor que quando a gente conhece a nossa esposa, quando a gente conheceu a nossa esposa, você ficou oriçado, você ficou, né, assim, inquieto pela situação. Né? Existe, até vou sugerir dois livros, né, para as pessoas poderem lerem, né? Que um é do Luciano Subirá, chamado Até Que Nada Mais Importe. É um excelente livro que você vai entender que não é performance, não é o que você faz, mas é o que você sente, é o que você tem lá dentro para buscar Cristo. E o outro de um autor chamado John Bevere, Paixão por Tua Presença. Tá? Tem um terceiro também, mas vamos deixar para lá, né? Senão eu vou ficar citando livros aqui. Mas assim, com qual situação, com qual relevância que eu estou falando sobre isso? Para você ficar focado, porque os tempos estão difíceis e além de estar difícil, tudo está fazendo você se afastar de Cristo. Tudo. Seja na igreja, por pessoas que em vez de pregar a palavra estão deturpando, fazendo coach de mensagens e tal, né? Parafraseando Helena Tanuri, esses coaches, essas coisas que não nos enchem da palavra, da presença do Senhor, nos torna como bonecos de posto, né? Mas durante a semana está baixo, bem baixo. Então que a nossa paixão por Cristo nunca esfrie,
que a nossa paixão por Cristo nunca diminua, né? Que a nossa paixão por Cristo sempre esteja ativa, presente e concomitantemente sendo feita dia após dia, dia após dia, dia após dia. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas, né? Então não abandone, voltem para o seu primeiro amor, voltem para Cristo. Amém. Glória a Deus. Com certeza. Acho que é tão gratificante, né? Todo mundo que passou por aqui, né? Que a gente vê falar de Cristo, de Deus, da vida cristã, sempre traz a imagem, né, de Cristo. E é isso que acho que fica, né? Cada vez menos de nós e cada vez mais dele. Né? E é isso que nos enche cada vez mais de amor, de felicidade, de esperança, daquele desejo de estar aqui, não falando do que eu faço, do que você faz, do que ele faz, mas falando do que Cristo faz em nós e através de nós. Né? Então acho que esse é uma finalização assim perfeita, né? Voltem para o primeiro amor, porque o primeiro amor ele é apaixonante, ele é contagiante, ele é tudo, né? Sim. Então, primeiro ponto, né? Gratidão pela sua vida, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando, né? Sobre Deus, falando sobre a vida cristã. Então, que Deus continue te iluminando, derramando sobre a sua vida graça, favor, né, te protegendo, te blindando de toda e qualquer seta do inimigo, para que esse brilho, né, que você traz no olhar, essa chama que arde no seu coração, continue, né, incendiando mais e mais pessoas, transbordando o verdadeiro amor de Cristo, a paz que excede todo e qualquer entendimento ao redor aí das nações. Deus continue te usando, continue, né, te alimentando aí, né, com sabedoria, com discernimento de espírito, para que você também nos alimente, como tem feito ao longo aí da nossa caminhada cristã. Então, irmãozão, tamo junto. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado, Léo. Obrigado, Rafa. Valeu, Rafa. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais este episódio. Se gostaram, curte aí, compartilha, né? Envie esse link para as pessoas que possam estar precisando dessa palavra de sabedoria, desse ensinamento. E bora pro IT. Bora pro IT. Né? Hoje, pela primeira vez, tchau, obrigado!